Perfeito. Bom dia, irmãos. Estão todos bem? Vamos colocar de pé para poder fazer a leitura do Salmo. Quem quiser abrir suas Bíblias, hoje vai ser feita a leitura do Salmo 71. E quem quiser pode acompanhar na projeção também. O Salmo diz assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tirastes. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, os que me espreitam a alma. Consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu, prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te a me socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os efeitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desamparem, pois, ó Deus, até a minha velhice as canse, até que eu a tenha declarado à presente geração a tua força e as tuas vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma, que revistes. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Irmãos, quando eu me deparei para poder analisar esse salmo, a gente vê claramente um ancião clamando por socorro. Estudiosos relatam que esse salmo foi Davi fez quando estava sendo perseguido por seu filho Absalão. E eu quero compartilhar 2 pontos que eu vi que me saltaram aos olhos nesse salmo, que é a questão, um lado bom e um lado não tão bom do salmo, né? Pois Davi, aqui ele relata que ele já tinha até cabelos brancos. Então, tipo assim, se Davi passou por perseguições, passou por angústias, e ele já era um ancião, a gente pode também aguardar que, independente da nossa idade, independente da nossa sabedoria, as angústias e as perseguições ou as aflições podem bater na nossa porta. Esse seria o lado não tão bom, né, do salmo que eu notei. Porém, o lado bom do salmo é que é lindo aos olhos ver que a pessoa que passou por poucas e boas com Deus, que tem já uma história muito grande com Deus, ela tem uma fé inabalável. Ela acredita fielmente que basta apenas crer novamente que Deus se levantará a nosso favor. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um domingo. Muito obrigado por estar reunido mais uma vez com a Tua igreja, Senhor.
E a gente te pede, Pai, que a gente possa possa criar ao longo das nossas vidas essa fé inabalável, essa fé que realmente não questiona, mas sim confia fielmente em Ti. Que a gente possa, ao longo da nossa trajetória, criar essa fé inabalável em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos cantar. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Oh, 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 oh. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Oh, 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 sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza
sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, meus irmãos. Convido vocês para a gente orar. Senhor Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Te damos graças, Senhor, pela igreja reunida, pelos irmãos aqui presentes. Também te pedimos a tua bênção, Senhor, que a tua boa mão seja com aqueles irmãos que não vieram, não puderam vir por algum motivo. Que a tua bênção os alcance, Senhor.
E te pedimos também a tua bênção, a tua graça sobre cada momento deste culto. Obrigado pelos cânticos. Agora, Senhor, esteja conosco com a unção do teu Espírito Santo na pregação da palavra, que seja produtiva, edificante, um meio de graça para todos, Senhor. Que alcance a todos, que traga ensinamento, que traga edificação, fortalecimento, crescimento espiritual. Te damos graças por hoje ser domingo, te damos graças por hoje estarmos aqui celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, ó Deus, te damos graças, Senhor. Te damos graças, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, já convido vocês para a gente abrir a palavra em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19. Nós estamos na nossa jornada, de Provérbios, ou jornada em Provérbios, e hoje é o sermão número 13. E vamos ler então esse texto, Provérbios capítulo 6, do verso 16 até o verso 19. Bendito seja o nosso Deus. Quem tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia de papel ou no aplicativo, ou então acompanhe aqui na projeção. Irmãos, sejam bem-vindos, louvado seja Deus por todos vocês. Todos os domingos é uma oportunidade da gente exaltar o nome do Senhor, nos reunirmos em torno da palavra com os irmãos e também termos o privilégio, a glória, de participarmos da ceia todos os domingos. Diz assim a palavra: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, como eu falei, hoje é o nosso sermão número 13, aqui em Provérbios. A gente anunciou, que a gente iria começar logo a nossa série em Hebreus, e nós vamos começar a nossa série em Hebreus no primeiro domingo do mês de novembro. Aí nós vamos dar uma pausa para o Provérbios e no mês de novembro a gente vai então começar a série em Hebreus, certo? E hoje nós vamos então continuar o nosso texto em Provérbios, nossa jornada em Provérbios. Esse texto, meus irmãos, ele fala que o Senhor aborrece 6 coisas e uma ele abomina. É óbvio que quando fala aqui 6 coisas o Senhor aborrece e uma 7ª ele abomina, deixa eu achar meu texto aqui, aqui no verso 16, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina, não está dizendo que são coisas diferentes, o Senhor aborrecer e o Senhor abominar, mas é um artifício, obviamente, literário, porque, na verdade, o autor aqui quis destacar para se tornar um texto, como é Provérbios, um texto de sabedoria, um texto bem explicado, bem explicativo, e por isso eu coloquei aqui coisas que o Senhor, ou comportamentos que são abominações ao Senhor, porque aborrecer e abominar, aqui no texto tem o mesmo sentido, não que o último fato, eu já vi várias pregações, várias explicações inclusive, dizendo que a 7ª é pior do que as outras, mas é só a gente analisar, e vamos ver que não, a 7ª até seria menos pior, digamos assim, do que as outras anteriores. Então, obviamente, é um artifício literário que eu vou explicar para vocês. Esse texto, então, fala de 7 comportamentos que o Senhor reprova. E que esses comportamentos, meus irmãos, eles precisam estarem bem longe de nós, como cristãos. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, esses 7 comportamentos, eles precisam também
da nossa rejeição, do nosso aborrecimento, e que a gente considere também como abominações, porque afinal de contas, nós queremos viver a nossa vida para a glória de Deus. O nosso comportamento glorifique a Deus. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. Enquanto vivermos aqui, neste mundo caído, neste mundo de pecado, numa cultura perversa, nós precisamos cada dia mais nos distanciarmos dessa cultura perversa, dessa cultura maligna, e criarmos, né, uma cultura que glorifique a Deus. Irmãos, a igreja, né, eu gosto muito da expressão, né, que o evangelho, ele é uma contracultura. O evangelho, ele vai contra a cultura. O evangelho jamais vai se adequar, ou jamais poderia se adequar a qualquer cultura. Nenhuma cultura, meus irmãos, humana, combina com o evangelho, porque o evangelho é superior a todas as culturas nesse sentido. O evangelho é superior a todas as ideologias. O evangelho é superior a todas as leis. Eu sempre digo o seguinte, que uma pessoa uma pessoa evangélica, uma pessoa do evangelho, uma pessoa que se dispõe a obedecer a lei de Deus, ela não precisaria de lei nenhuma humana, nenhuma. De leis de governo, de lei de constituição, né? Porque o evangelho, meus irmãos, ele formaria uma consciência, ou pessoas conscientes de deveres, de virtudes, de valores e de padrões morais elevados. Essa é a nossa busca. É assim que nós devemos viver a vida que glorifica a Deus. Então, nesse texto de Provérbios, nós encontramos esta lista, né, de coisas que o Senhor abomina. E é vital para a nossa vida, meus irmãos, nós entendermos o que isso significa e como nós podemos viver uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor. Uma vida que seja agradável aos olhos do Senhor é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Então, as 6 coisas, ou as 7 coisas que o Senhor abomina, estão nesse texto aqui. Em primeiro lugar, o Senhor abomina o comportamento orgulhoso. O Senhor abomina o comportamento orgulhoso. Verso 16 começa assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. E ele começa, olhos altivos. Ele começa com olhos altivos. E olhos altivos, meus irmãos, obviamente ele está falando de orgulho, daquele olhar com superioridade para os outros. E eu sempre lembro, né, uma das cenas assim de cinema mais impactantes aliás, um dos filmes mais impactantes que eu vi na minha vida, e eu creio que todos vocês, ou quase todos, viram, que é O Advogado do Diabo. É com o Al Pacino e o Keanu Reeves, né? É isso, né? E interessantíssimo aquele filme, interessantíssimo. Muito interessante. A premissa, a pressuposição do filme é interessante. E a última frase, né, que o diabo, que é o Al Pacino, ele diz, né, depois de destruir um casal promissor, depois de destruir a carreira, né, depois de destruir um casamento, depois de destruir uma cultura, vamos dizer assim, né, porque quando um casamento é destruído dessa forma, uma cultura é destruída porque afeta, né, gerações. E a última frase do diabo é: vaidade, meu pecado favorito. Então a vaidade, o orgulho, a presunção, né, é um pecado capital que nós já vimos aqui antes. É uma coisa abominável ao Senhor. A pessoa orgulhosa, a pessoa arrogante, orgulho, presunção, vaidade, arrogância, tudo está incluído, a soberba, né, tudo está incluído no mesmo comportamento. Então, olhar com orgulho, a superioridade, né, olhar com orgulho e superioridade para os outros, essa soberba, né, esse ar superior, esse sentimento de que eu sou o melhor, que nos leva, né, a pensar que somos melhores que os outros. E aí, né, nós temos uma coisa que eu sempre fico pensando, e que talvez a gente tenha pecado bastante quando nós, né, nos sentimos, ou quando nós nos descobrimos como adeptos, seguidores, crentes na teologia reformada.
né? Quando às vezes a gente olha, a gente considera a espiritualidade, por exemplo, que não é reformada, como uma espiritualidade, como irmãos, né? Digamos assim, com espiritualidade inferior, com expressão de fé inferior, e de vez em quando eu me pego olhando alguns vídeos, involuntário, porque aparece, né, das famosas danças, né, os retetés e coisas parecidas, e às vezes eu me pego pensando, nossa, como isso aí é uma coisa inferior. Mas a gente deveria olhar com isso, né, não com olhar de superioridade, meus irmãos, mas com olhar de misericórdia, com olhar, né, de carinho para essas pessoas que talvez não tiveram alcance, principalmente pelo fator ensino. Elas não foram ensinadas, mas elas foram condicionadas àquele comportamento. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava num culto e tinha uma irmã, né, a gente estava num momento de louvor, de adoração, né, e tinha uma irmã fazendo um gesto mais ou menos assim, e mais ou menos assim, e ela balançava e aparentemente estava num transe, né, e fazia esse gesto aqui, e alguém me disse, pastor, aquela mulher lá está endemoniada, ela está com um demônio, porque aquilo lá é um gesto, né, de religião afro, né, um gesto, né, e aí eu olhei, e era um obreiro que ele exigia coisas assim, sabe aqueles obreiros que exigem coisa da gente, e que impõem, e que tentam condicionar, e que ficam de mal, né? Eu tinha que ouvir aquele irmão. E a irmã continuava lá, cantando e fazendo esse gesto aqui. Ele disse, pastor, aquilo lá é gesto de batuque. Eu pensei, vou lá, né? Aí eu cheguei lá, do ladinho da irmã, e coloquei meu braço assim no ombro dela, e aí comecei a cantar com ela. E ela me olhou, né, deu um sorriso, disse um glória a Deus, né, e eu disse, bom, não é demônio, porque demônio não glorifica a Deus, né, e voltei para o meu lugar e disse para o irmão, olha, isso não é demônio. Depois do culto eu fui lá e conversei com ela, irmã, o que tu sentiu quando estava fazendo aquele gesto lá? Estava feliz? Eu estava muito feliz com Jesus, pastor, eu estava muito feliz com Jesus. E aí depois conversando, eu vi que ela cresceu no ambiente de religião afro. Ela cresceu no ambiente, o único gesto que ela sabia fazer, automático, era aquele. Então não era demônio, era uma expressão natural do corpo dela. Ela se sentiu feliz, ela sempre fazia aquilo, ela foi fazer aquilo. Então, meus irmãos, a gente não pode de maneira nenhuma, porque a gente está sujeito a pecar contra o Senhor, olhar para o nosso irmão, né, com um olhar de julgamento nesse sentido. Esses irmãos devem ser alvo da nossa misericórdia, da nossa compaixão, do nosso amor, porque em todas esses grupos cristãos, pelo menos eu penso assim, em todos os grupos cristãos, sejam reformados, sejam carismáticos, sejam pentecostais, sejam católicos, existem os salvos do nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os grupos. Existem pessoas salvas. Porque eu não consigo, meus irmãos, separar o cristianismo, né, seja ele desde o mais extremo grupo reformado até passando pelo catolicismo até o grupo neopentecostal, né, existem lá um cristianismo. Às vezes, obviamente, tem muito mais erros do que acertos, mas eu sempre digo o seguinte, eu já disse isso lá no início da nossa catequese aqui da capela, que o herege não vai para o inferno por ser herege. Porque a gente tem que diferenciar duas coisas, heresia e apostasia. E heresia todos nós temos. O que é heresia? É quando a gente se afasta da verdade principal. A gente se afasta, e todos nós nos afastamos um pouco. Não tem quem... Porque, por exemplo, vamos supor o seguinte, a gente tinha lá na Reforma, tinha Calvino, tinha Martinho Lutero, tinha outros reformadores, e eles pensavam diferente, tinha Zwingli, eles pensavam muito diferentes. Quem estava certo? Aí, se a gente for analisar, a gente vai pegar verdades em Calvino, a gente vai pegar verdades em Lutero, a gente vai pegar verdades em Zwingli, a gente vai pegar verdades em Theodor Beza, a gente vai pegar verdades
e menos Simons, e por aí vai. Mas quem estava 100% certo? Ninguém. Por exemplo, eu não concordo com a ideia de governo de Calvino, por exemplo. Né? Eu não concordo com a ideia de autoridade de Calvino, por exemplo, quando ele diz o seguinte, que a gente só pode, por exemplo, contrariar um governo, por exemplo, se um outro príncipe, se outra autoridade parecida com o governo concordar comigo ou estiver junto comigo. E aí eu não concordo, né? Não consigo, não posso, biblicamente eu não posso concordar com isso, entende? Então, assim, claro, você vai dizer, mas entre Calvino e Rogério fica um Calvino. Amém, glória a Deus. Mas o problema é que tem outros comigo, né? Tem outras autoridades, outros reformadores. Então, obviamente que eu acho que Calvino tinha mais, digamos assim, um índice de verdade mais que os outros, mas ele tinha heresias também. Óbvio que ele tinha heresias. Ou seja, o que é a heresia? A heresia, a hereses, né, no grego, é aquele que se afasta da verdade. Já a apostasia é aquele que abandona a verdade, aquele que nega a verdade. Então o apóstata vai para o inferno. O apóstata não vai ser salvo, mas há hereges que vão ser salvos. Entende? Porque, caso contrário, ninguém seria salvo, porque todos nós temos uma dose de heresia. Né? Então é por isso que a gente como reformado, às vezes nós achamos que nós temos a verdade absoluta, e não temos, meus irmãos. Óbvio que eu acho que a gente tem a verdade mais equilibrada, caso contrário, eu não seria, né? não seria um adepto. Mas a gente precisa cuidar do orgulho. Então, quando você pensar nos outros, seja eles na igreja, ou seja eles fora, pense com humildade. Não pense que você seja melhor que os outros. O Senhor abomina olhos altivos. O Senhor abomina atitude orgulhosa. O Senhor abomina comportamento orgulhoso. O Senhor abomina pessoas com olhar de superioridade. O Senhor abomina quem cultiva soberba no coração, porque esse é um pecado característico do adversário, do diabo, de Satanás. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor abomina o comportamento mentiroso. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa. Aqui ele está falando de comportamento mentiroso. A língua mentirosa, né, é o mentir deliberadamente. O mentir deliberadamente é uma afronta, né, à verdade e à vontade de Deus, porque Deus é o Deus da verdade, e a mentira é contrária à natureza divina. Se Deus é o Deus da verdade, se Deus é a verdade, e a palavra de Deus transmite a verdade, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o diabo é o pai da mentira. Então a mentira ela é uma afronta contra Deus, mas eu já expliquei aqui, né, que a mentira não é somente não falar a verdade. A gente não tem que falar a verdade sempre, porque às vezes falando a verdade a gente peca, né? Às vezes a gente tem que falar, às vezes a gente tem que mentir para glorificar Deus, como eu já expliquei aqui. Por exemplo, deixa eu explicar de novo, né? Vamos supor que entra um ladrão na minha casa e eu escondo, né, a esposa e as filhas e os filhos dentro de um quarto. E se o ladrão perguntar, tem alguém naquele quarto? Eu tenho que dizer sim, tem meus filhos lá? Eu vou estar pecando. Porque o meu dever, que é superior a uma frase, entende? É o que vai glorificar Deus, que é de proteger a minha família. Então eu vou dizer, não tem. E não é mentira. É uma defesa que vai glorificar Deus. Porque eu vou proteger a minha família. E a proteção da família é superior a uma frase dita. Vocês entendem? Uma frase dita. Então o que acontece? Eu vou dizer, não tem. Tem mais alguém em casa? Não tem. E eu vou glorificar a Deus com essa minha frase, não tem. Porque eu estou cumprindo um dever maior. Né? Dever maior. É óbvio que se a gente pegar, né, na filosofia, alguns filósofos, né, como Kant e outros, eles vão dizer que não. Que existe um valor, né, moral na minha frase que eu preciso obedecer. Mas que se dane, Kant e esses outros, né? Eu quero ficar com aquilo que glorifica a Deus. Né? Então, por exemplo, veio um ladrão, eu tenho uma loja, veio um ladrão, né? E aí tem um dinheiro lá no meu caixa, R$100, e eu guardei 1.000 embaixo da toalha. O ladrão vem e pergunta, tem mais alguma coisa? Eu vou dizer, não.
e vou glorificar Deus. Não tem. Porque não tem mais nada para ele. Não é dele, é meu, então eu vou dizer não tem. E eu vou estar glorificando a Deus com essa minha frase. Por quê? Porque eu estou protegendo aquilo que Deus me deu, que me deu com trabalho, me deu com bênção, e é para sustento da minha família. Então, então a mentira, meus irmãos, é quando eu faço isso com intenções pecaminosas, com intenções orgulhosas, com intenções que ferem o valor do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, meus irmãos, o Senhor abomina o comportamento que despreza o valor da vida. Verso 16 e 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Deus abomina o comportamento que despreza o valor da vida. Deus é o autor da vida. E tirar a vida, meus irmãos, de maneira injusta é uma abominação ao Senhor. E nós devemos valorizar e proteger a vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, e principalmente da nossa família. Principalmente da nossa família. Por isso que, se alguém me perguntar, pastor, matar é pecado? Eu vou dizer, matar sem um motivo de proteção, primeiramente a família. Em segundo lugar, ao inocente, é pecado. Agora, matar para defender a família, no caso, um assalto, enfim, uma invasão, é dever bíblico a gente defender aqueles a quem o Senhor nos encarregou de cuidar. E principalmente, meus irmãos, eu preciso, como homem, eu preciso defender a minha família. O homem precisa estar pronto, a defender a sua família. É isso que a Bíblia ensina. Então, por exemplo, outro dia alguém me perguntou, pastor, o senhor é a favor do porte de armas? Eu digo, eu sou contra. Eu sou contra carregar armas. Eu sou contra, eu acho que não deve. Eu sou contra eu não sou, eu sou pastor, sou conservador, apesar de todo mundo falar que eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu acho, eu acho que sou, apesar do pessoal me chamar de comunista, mas eu acho que eu sou de direita, acho que eu sou mais de direita que esquerda, eu acho. Mas eu tenho um pezinho também, não tem como negar isso. Mas eu sou contra. Eu não sou um pastor armamentista, nem que defende armas, e não faço pauta, e não vou para a internet defender, porque não é minha missão essa. Agora, eu sou a favor, por exemplo, de quem quiser ter, digamos assim, tem diferença entre porte e posse. Eu sou a favor de posse. Ou seja, tem casa, tu pode ter, eu acho que tu poderia ter o que tu quisesse em casa. TV, faca, arma para caça, arma para se defender. Acho que poderia. Agora, eu sou contra o porte, andar na rua. Outro dia eu estava ali em casa e já estava chovendo e vi uma gritaria na rua, mais uns gritos assim, absurdos. Eu fui ver o que era. Um caminhão de correio tinha encostado no carro. A rua ali é paralelepípedo, e ela deslizou e bateu. O cara desceu com uma madeira, eu acho desse tamanho aqui, e queria matar o outro lá, porque encostou no carro dele, queria matar. Se eu tivesse com arma, eu teria matado, acredite. Uma faca, porque ele batia, o outro se defendia, fechava a porta do carro, e a esposa do próprio cara dizia, calma, ô vizinho, chama a polícia. A esposa do cara que estava ali, chama a polícia, ele vai matar o outro, vai matar o cara, ele vai matar o cara. E aí chegou gente lá, Agora, se o cara tivesse uma arma por causa de uma bobagem, porque encostou no carro do bonito, ele teria acontecido ali um assassinato. Acredite, teria. Teria acontecido. E tantas vezes acontece, já aconteceu aqui em Porto Alegre mesmo. Eu me lembro, essa semana estava me lembrando de pelo menos de 4 episódios de assassinatos por briga no trânsito. E dá muito isso. Então eu sou contra. Mas a gente precisa trabalhar pelo valor da vida. E a Bíblia é tão
cuidadosa com isso, que na lei de Deus, né, quando tu construir uma casa assim, que tivesse um eirado, tu tinha que colocar um muro em volta. Se a pessoa construísse e não colocasse o muro, ela era passível de ser apedrejada, inclusive. Por quê? Porque não estava protegendo o valor do outro. Então nós precisamos, meus irmãos, qualquer atitude que não proteja o valor da vida é abominável para o Senhor. Então o cristão precisa ser contra terrorismo, o cristão precisa ser contra a violência, contra aborto, contra qualquer tipo de comportamento que atente contra o valor da vida. O cristão precisa trabalhar por causas que protejam a vida, né? Por isso o cristão é misericordioso, o cristão precisa ser bondoso, o cristão precisa apoiar, né, os irmãos, valorizar os irmãos, proteger os irmãos, salvar a vida de irmãos, quando vir que o irmão está em perigo, alertar aquele irmão, quando vir que o irmão está com necessidade, ir lá socorrer aquele irmão. Irmãos, este é digamos assim, um comportamento que glorifica a Deus. Apoiar os irmãos, ajudar os irmãos, salvar a vida dos irmãos e cuidar da sua família. O homem, principalmente, precisa cuidar da sua família, zelar pela sua família. E eu vejo muitos homens cristãos adulterando, brigando com a mulher, impondo coisas para a mulher. O homem, principalmente, ele precisa valorizar, né, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, cuidar da sua família, zelar pela sua família. Porque o Senhor abomina o comportamento que não valoriza a vida. Em quarto lugar, meus irmãos, o Senhor abomina o comportamento de intenções perversas. O verso 16 fala em coração que maquina projetos iníquos. Então o Senhor abomina o comportamento, né, de intenções perversas, pensamentos malignos. Intenções perversas são repugnantes ao Senhor. E nós devemos purificar, meus irmãos, o nosso coração. Por isso o apóstolo em Filipenses ele fala, né, de como trabalhar nosso pensamento, de como pensar aquilo que é verdadeiro, como pensar aquilo que é puro, como pensar aquilo que é justo, como pensar aquilo que é agradável ao Senhor. E o apóstolo Paulo, né, num texto extraordinário que merece um estudo aprofundado disso, ele diz em Romanos 12, né, não vos conformeis com esse século, com essa cultura, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aí depois ele vai dizer quais são essas atitudes, esses comportamentos, né, que são agradáveis ao Senhor. E ele vai trabalhar no seguinte raciocínio: existe o mal e nós somos o bem. Além de toda a problemática, né, da chamada teodiceia, né, do problema do mal, o Novo Testamento ele vai definir da seguinte forma: existe o mal, mas nós somos o bem. Por quê? Porque como a gente pode vencer o mal? Praticando o bem. Como a gente pode combater o mal? Praticando o bem. Então alguns meses atrás, não sei se já faz um ano, ou mais, mas teve aquele caso em Santa Catarina do assassinato daquelas crianças, né? E como eu trabalho com muitas pessoas na internet, vieram muitas perguntas, eu acho que umas 10 perguntas: pastor, por que Deus permite isso? E por que existe tanto mal? E alguns até perguntam: vale a pena viver nesse mundo? A minha resposta sempre é a seguinte, meus irmãos: quando a gente vir algum mal no mundo, não é nossa missão filosofar, né, por que existe isso. A nossa missão é agir. A nossa missão é como, já que existe tanto mal, como eu posso fazer o bem? Como eu posso reagir fazendo o bem? Irmãos, como eu posso reagir diante dos males do mundo? Agindo bem, fazendo o bem. Como eu combato o mal? Agindo bem. Então a grande missão, meus irmãos, o ser missional é estar em missão, né? E o que é estar em missão? Também é melhorar o mundo à tua volta.
Irmãos, faça o possível para melhorar o mundo à tua volta. Isso a gente só consegue com essa consciência do Evangelho, de que nós estamos aqui para anunciar que nós não estamos, que nós não somos adeptos de uma cultura maligna, mas nós somos adeptos de uma cultura chamada Reino de Deus que já está no mundo. Reino de Deus que já está no mundo. E onde está o Reino de Deus? Está entre nós, ou seja, está em nós. Nós estamos no Reino de Deus. Qual é a nossa doutrina? O Reino de Deus. Qual é o nosso comportamento? Comportamentos daqueles que já estão no Reino de Deus. Qual é a nossa maneira de agir? Agir de acordo como pessoas que já estão no Reino de Deus. O que nós temos que anunciar ao mundo que é mal, que existe uma outra opção, que é o Reino de Deus. Como nós podemos nos diferenciar, meus irmãos, de ideologias A e de ideologias B, dizendo há uma outra opção, não é nem terceira via, é a melhor via, que é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: o Reino de Deus está entre vocês, nós somos pessoas do Reino de Deus, nós anunciamos que existe uma glória, nós anunciamos que nós conhecemos uma glória. Por isso Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Amém? Amém. Então, meus irmãos, em quinto lugar, o Senhor abomina o comportamento que planeja o mal. O verso 18 fala: pés que se apressam a correr para o mal. A pressa em cometer pecados, meus irmãos, e fazer o mal é contrária à vontade de Deus. Nós devemos fugir do pecado e buscar a justiça. E aí vocês perguntam: tá, mas é possível a gente viver sem pecar? É possível a gente viver sem pecar, no sentido do comportamento pecaminoso. Óbvio que a gente vive no mundo de pecado, nós somos pecadores, mas nós podemos sim. Eu sempre digo o seguinte: existe o pecado geral, mas existe o pecado, que nós podemos evitar, que é aquilo que está previsto nos 10 mandamentos. A gente consegue, meus irmãos, viver esta vida que o apóstolo João vai falar, aquele que está em Deus não peca. É nesse sentido. Ele não quebra os mandamentos. Se a gente decidir não quebrar os mandamentos, nós conseguiremos não quebrar os mandamentos. Vocês não acham que é possível a gente ter somente o nosso Deus, como o primeiro mandamento? É possível. É possível a gente não fabricar ídolos? A gente pode até fabricar, mas a gente pode evitar de adorar esses ídolos. É possível a gente não usar o nome do Senhor em vão. É possível a gente... eu acho que esse é o mais fácil, o quarto mandamento eu acho que é o mais fácil de todos, o observar o sábado, que no meu entendimento não é aquele entendimento da confissão de fé de Westminster, que é o único... Aliás, há 2 artigos que eu não sigo, que é o domingo como substituto do sábado e a questão do governo. Mas eu entendo o domingo como sendo o nosso descanso em Cristo Jesus. Aliás, o sábado, não o domingo, que é o nosso descanso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado, é o nosso descanso. E o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia de cultuar, é o dia de celebrar a ressurreição do Senhor. O domingo não é um sábado. O sábado é o nosso Senhor Jesus Cristo. O domingo é o dia do Senhor. É o dia de priorizar o culto. É o dia de vir ao culto, de priorizar o culto, a menos que a gente tenha coisas mais importantes para fazer. Então o culto é importante, meus irmãos. O culto é um meio de graça. O culto para a família é essencial. A menos que a gente tenha outra coisa para fazer, a gente não deve deixar de cultuar a Deus com a igreja, de participar da ceia do Senhor, porque é o dia do Senhor. Mas agora, é possível obedecer pai e mãe, meus irmãos? É possível. É possível não matar? É possível. É possível não cometer adultério? É possível. Qual é o 8º mandamento? Não furtarás. Se é possível não furtar, é possível. É possível não falar dos irmãos? É possível.
É possível não cobiçar as coisas do próximo? É possível, então, os 10 mandamentos, meus irmãos, é aquilo que representa os pecados. Os outros pecados que a gente comete, meus irmãos, eles estão incluídos na justificação. Agora, os 10 mandamentos são os pecados, digamos assim, são os verdadeiros pecados capitais. Agora, os outros, né, pensar, por exemplo, eles são pecados menores? Óbvio que são pecados menores. Aí você vai perguntar, tá, mas de novo, a grande pergunta, existe diferença de pecado? Óbvio que existe. Pensar em matar é muito menos pior do que matar. Um dia, sabe aqueles jovens espertos que estavam namorando? Perguntaram para mim assim, pastor, pensar em transar com a namorada, com o namorado, é a mesma coisa do que transar, né? Porque nesse pecadinho, pecadão, eu digo, não, senhores, não é a mesma coisa, não. Pensar é um pecado muito menor. Porque se fosse igual, já que pensou, vai lá e faz, né? Mas não é igual, não. Óbvio que tem diferença. Pensei em matar, já que é igual matar, vou lá e vou matar. Não, não é a mesma coisa. Óbvio que não é, não tem lógica. E vamos indo para o final. Em sexto lugar, meus irmãos, o Senhor abomina o comportamento que não protege, mas expõe o bom nome do outro. Testemunha falsa que profere mentiras, diz o verso 19. Então, dar falso testemunho, meus irmãos, prejudica a justiça e a verdade. Nós devemos ser testemunhas verídicas, né? Sempre falando a verdade, mas a verdade é amor. Tem pessoas que sempre ouvi, eu estou falando porque eu sou franco. Não, então é mal educado. Né? É mal educado. Eu sou franco. Franco nada, até mal educado. A gente, a verdade tem que ser dita. A verdade, biblicamente falando, precisa ser dita em amor. Um jeito. Ontem aí, falei com uma pessoa, o meu marido é hipócrita e omisso. Eu digo, tá, mas pensa bem se é. Né? Eu nunca esqueço que logo que eu me casei, eu chamei a Ada de louca. E aí o arrependimento foi profundo. Porque ela me disse, eu não lembro como é que ela me chamava, agora me chama de meu bem, mas na época eu não era bem ainda. Né? Eu era quase bem. Ela disse, não me chama de louca, porque tu não me viu louca, tu quer me ver louca, me chama de louca de novo. Até hoje, nunca mais. Até hoje, nunca mais. Porque, meus irmãos, a pior coisa de um relacionamento, aprendam isso, tá? Aprendam isso. Rótulo. O rótulo, meus irmãos. Então, vocês que são casados, recém-casados, aí, jamais use rótulos. Você é uma mentirosa, tu é um mentiroso, tu é um omisso, tu é um preguiçoso. Não use rótulos. Use outras palavras, mas o rótulo é perigoso. O rótulo, tu é isso, tu é, né? Tu é uma esquecida, um esquecido. Tu é, o que mais que os casais dizem aí? Né? Tu é um irresponsável. Tu é um inútil. Tu é um inútil, tu é uma inútil. Enfim, vocês que sabem que vocês usam, então evite rótulos, meus irmãos. O rótulo é perigoso. O rótulo deixa uma marca. O rótulo estigmatiza. O rótulo condiciona. O rótulo, então assim, lá em casa a gente evita isso, né? Evita isso, o rótulo. Não que de vez em quando não saia, até porque a gente não é perfeito, né? Mas às vezes sai, mas a gente tem que evitar. Não use rótulos. Com o seu cônjuge, com seus filhos também. Não use rótulos. E por último, meus irmãos, e aqui está o sétimo, né? O Senhor abomina o comportamento de divisão entre os irmãos. E parece que aqui no texto esse é o pior. Óbvio que não é. Né? Esse até, digamos assim, seria o menor, comparando com os outros, né? Seria o menor. Mas o Senhor abomina igual aqueles que promovem contendas e discórdias. Né? Aqui, verso 19. Testemunha falsa, profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, eu vou encerrar aqui, mas essa contenda,
E agora falando em contexto de igreja, né? Essas frases que a gente às vezes diz, né? Às vezes semeia contendas. Não gostei do cântico hoje, por exemplo. Não gostei, falando com outro irmão, não gostei da pregação hoje. Isso gera, meus irmãos, isso gera sentimentos e oposições e às vezes divisões começam assim. Divisões começam assim. Então cuide muito isso. Cuide que você vai falar. Cuide como vai falar, porque a divisão na igreja, né, começa assim. E se a gente for, meus irmãos, ajustar, né, eu gosto muito de aplicar essas questões, né, com o que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, e é o que nós devemos seguir, que está em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim, recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, para nada aproveite, exceto para a subversão dos ouvintes. Olha isso, gente, olha isso. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavra, que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha só isso, meus irmãos, evita igualmente os falatórios inúteis, os falatórios profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, que eram provavelmente obreiros, né, de alguma igreja. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Meus irmãos, todo o Novo Testamento vai falar de brandura dos pastores, vai falar de amor dos pastores, e eu tenho visto, né, na internet aí pastores, aqueles pastores machões, né, nunca esqueço que a gente um dia participou de 2 eventos, um evento desses pastores de células, né, da autoridade espiritual, da cobertura espiritual, e esse pastor um dia, lá numa conferência, no final de semana, ele disse para nós: para mim é o seguinte, se um membro da igreja tinha lá um jovem que estava promovendo discussões, dei um pé na bunda dele e botei ele para fora. E aí todo mundo ficou: nossa, olha só que pastor macho esse, né? Botou o jovem, e eu conheci o cara, o jovem, botou para fora. No outro final de semana nós tivemos uma conferência com o pastor, né, com o Dr. Russell Shedd. E aí ele disse: irmãos, uma vez eu estava no Peru, ele foi missionário, acho que no Peru, né? Eu estava no Peru,
e um homem me afrontava muito e tentou dividir a igreja. Mas eu sempre tratei ele com a palavra, diretamente com a palavra. Irmãos, ele disse, e a palavra mansamente amansa o coração até do ímpio. Aí a gente depois comentando, nosso contraste entre o cara, né, o da cobertura espiritual e o verdadeiro pregador do evangelho. Então essa pastorzada aí do chuta para fora, irmãos, isso não é evangelho. O evangelho está aqui, Paulo ensinando um pastor, talvez um jovem pastor, dizendo o seguinte, olha só, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Porque Jesus disse, né, sobre a igreja, por que a gente não deve botar para fora ninguém? Porque Jesus disse o seguinte, que um homem plantou um campo de trigo, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio. E aí os empregados afoitos, obreiros afoitos, né, vamos arrancar o joio. E o Senhor experiente disse, não dá para a gente arrancar o joio, porque se a gente arrancar o joio, nós vamos colocar trigo fora também. Eu tenho uma prática, tanto na capela quanto na minha vida. Quando eu vejo algum, graças a Deus, né, isso não acontece, mas já aconteceu. Quando eu vejo alguém que está não disposto a colaborar e que vai ser prejudicial ao corpo no final, eu oro, Senhor, o Senhor é o dono da igreja, né? E se o Senhor quiser tirar, tira. Mas eu não vou tirar. A menos que seja uma coisa muito evidente, né? Alguma coisa assim que vai acabar com tudo. Aí a gente precisa reagir e convidar o sujeito a se retirar, né? Mas caso contrário, essa é a prática. Irmãos, que Deus nos abençoe e que a gente cresça, né? E que a gente tenha esse comportamento que glorifique a Deus. Anote isso aqui, leia de novo quando chegar em casa e veja se alguma coisa desse comportamento não está presente no teu comportamento, né? Veja bem, analise a tua vida, analise. Irmãos, a prática de se autoexaminar, de se autoanalisar, ela não é praticada. Por incrível que pareça, ela não é praticada. A prática puritana, né, a ideia da ceia uma vez por mês surgiu entre os puritanos. Por quê? Porque os pastores, né, e a gente tem alguns exemplos como Richard Baxter, que eles, durante o mês, eles tinham a missão de visitar família por família e fazer um autoexame com elas, para ver se elas tinham condições de participar no mês seguinte da ceia ou não. Mas a Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo. E o autoexame, né, não é feito, por isso que a gente não cresce, por isso que vocês não crescem. Vocês, desculpem a generalização, né? Mas por isso que as pessoas não crescem, porque elas não se examinam para colocar em ordem seus comportamentos. Então avalie e examine-se a si mesmo. E hoje participe da ceia. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para isso, meus irmãos. Para nos purificar. Há provisão na cruz. Há provisão na cruz, meus irmãos, para nos dar poder, para vencer o pecado e ter um comportamento que glorifique ao Senhor. Quero convidar vocês para participar da ceia. Enquanto o Alisson vai cantar novamente um cântico, né, eu convido vocês para vir à frente e participar da ceia do Senhor.
Eis o dia em que Ele deu sua vida pelos seus. Neste dia no madeiro, pendurado, redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Uma lança perfurou e dali fonte jorrou. Água e sangue misturou pra lavar e redimir nosso corpo. Aleluia, Jesus Cristo louvarei. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça e seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, Meus irmãos, vamos participar da ceia, é um sacramento, né? Ou seja, uma cerimônia sagrada, onde o Senhor se faz presente, né? Louvado seja Deus. De alguma forma o Senhor se faz presente. Sei que tem várias ideias, né? Mas de alguma forma o Senhor se faz presente. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Graças a Deus. Senhor, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor. Porque a tua palavra diz, o Senhor mesmo disse, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. No sentido de que nós somos participantes da morte e da ressurreição do Senhor. Por isso, Senhor, nós cremos que somos grandemente abençoados ao participarmos do pão e do cálice. Somos abençoados. Nossos pecados estão perdoados. E o Senhor está conosco. A boa mão do Senhor está conosco. E nós somos, por isso, justificados. Porque o Senhor perdoa nossos pecados. Por isso nós declaramos que nós somos justificados pela fé e pela fé somente. Fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém. Comam o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Convido vocês, para recitar o credo. Aliás, nasceu o Caleb, filho do João e da Cat. Louvamos a Deus. Ela estava com uma gravidez de risco, estava se cuidando. E na sexta-feira, às 9h pouco da manhã, nasceu o Caleb. E logo ele vai estar aqui, e vai ser batizado e logo vai estar recitando o credo também. Mais uma criança para recitar o credo. Que maravilha. Que maravilha. Eu estou orando, Está vindo aí mais um bebê do Alisson e da Jéssica, para recitar o credo também. E o bebê do Will e da Lid, que também para recitar o credo. Eu sou apaixonado por crianças recitando o credo apostólico. E a minha grande alegria é batizar bebês. Por que eu não fiz isso a vida toda? Eu fico pensando. Por que eu não fiz isso a vida toda? Irmãos, batizam seus filhos, porque isso é uma glória. Nossos filhos crescerem batizados, crescerem sabendo que pertencem a Cristo e que são membros da igreja. Isso é maravilhoso. Recite comigo então o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Bebam, meus irmãos. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado. Oh, que glória, Senhor. Que glória, Senhor. Que glória, que glória, que glória participarmos do culto. Que glória, Senhor, é participarmos da ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Que alegria. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo nós rendemos graças, glória e honra. Teu nome é santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, eu quero convidar vocês para a gente orar a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso, antes da gente encerrar. E depois recebam a oração intercessória e a bênção apostólica. Ore comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela semana que passou.
Agora nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça para a semana que está iniciando. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado. Ó Deus, também eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a semana de todos, que haja paz, que haja saúde e que haja provisões na casa de todos. E assim o teu nome será glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Irmãos,